Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um devocional? Vamos iniciar este momento com o Salmo 54, versículo 2. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Você crê nisso? Então vamos iniciar este momento porque Deus está conosco. Estamos unidos em espírito, em verdade. Estamos unidos ao redor da palavra dele. Que bom! Por isso, meus irmãos, se assente em um lugar tranquilo. Tome a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Talvez alguém lhe encaminhou esse devocional e vamos juntos meditarmos a palavra de Deus. Que alegria! E hoje, a palavra que nós iremos meditar se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 37 ao 39. Livro de Lucas, capítulo 5, versículos do 37 ao 39. Vamos ao texto. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve-se deitar em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Amém, meus irmãos? Irmãos, o capítulo 5 de Lucas teve muitos acontecimentos que nós precisamos trazer aqui da memória. Do versículo 1 ao versículo 11, nós vemos a pesca milagrosa. Nós vemos Jesus ali ensinando as multidões na beira do lago de Genezaré. Nós vemos o encontro de Jesus com Simão Pedro. Nós vemos Jesus dando uma dica para ele de lançar as redes para águas mais profundas. E depois deste encontro nós vemos um chamado. Jesus chamando Pedro, Tiago e João. E aí, o encontro ali é em meio a uma pesca. E Jesus ressignifica chamando eles para serem pescadores de homens. E deixaram tudo e seguir ao Senhor. A partir do versículo 12 ao versículo 16 nós vemos uma cura. A cura de um leproso, aonde o próprio leproso suplica a Jesus dizendo, se quiseres, podes purificar-me. E os irmãos conhecem, né? Jesus toca, um ato radical da época, porque ninguém podia tocar em um leproso. Aliás, os leprosos ficavam no leprosário, ficavam em um lugar distante da cidade porque eram imundos. Então Jesus não se importa se aquela pessoa está imunda. Aliás, tocar o leproso não mudava quem era Jesus, mas Jesus tocando no leproso mudava quem era o leproso. Aleluia! Nosso Deus é puro, Ele é santo. Não há nada como o nosso Deus, por isso Ele toca, chocando todos ali ao redor, que ficam pasmos, ali Ele demonstrando não só o poder dele, mas também compaixão, né? O que ele diz? Depois daquele homem ser curado, ele orienta o homem a mostrar-se ao sacerdote, ou seja, cumprindo a lei mosaica. E com isso a fama de Jesus foi crescendo. Outra cura que nós temos no capítulo 5 de Lucas é a cura do paralítico, aonde eles abrem o teto que aquele paralítico desça, porque Jesus estava pregando dentro de uma casa. E coisa boa é quando Jesus está na nossa casa, né, meus irmãos? Então vamos convidar Jesus, já nesse devocional, para ele adentrar no nosso lar, adentrar na nossa casa, pois ele vem com novidade de vida. Aleluia! No mesmo capítulo 5 de Lucas, agora a partir do versículo 27 ao 32, nós temos o chamado de Levi. Mas quem era Levi? Era Mateus, meus irmãos, aquele publicano, aquele cobrador de impostos. Pois, aliás, Jesus aqui está numa região chamada Cafarnaum. Nós sabemos que Nazaré não acolheu Jesus. É lá que é dita aquela frase, nenhum profeta é bem recebido em sua terra natal. Por isso Jesus é chamado o Nazareno, porque era o costume do local da onde a pessoa veio do nascimento incorporar-se como sobrenome. Por isso que era Jesus um Nazareno, porque ele veio de Nazaré. Aliás, Nazaré não era nem uma cidade, né? Era como se fosse um pequeno bairro, alguns quarteirões, bem pequena. Então Jesus sai de Nazaré e habita em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade desenvolvida. Lá tinha um porto. Nós acabamos de ver o chamado de Mateus, de Pedro, o chamado de Pedro, Tiago e João.
Então tinha um porto, né? Tinha também um posto alfandegário, que é o local aonde Jesus chama Mateus, sendo coletor de impostos, e também lá tinha uma sinagoga, que foi os lugares onde Jesus operou vários milagres. E é nesse cenário que Jesus chama Levi, Mateus. Jesus chama um cobrador de impostos, meus irmãos, para deixar tudo e seguir ele. Isso é muito significativo, porque Mateus, ele era um publicano, e o publicano, eles eram odiados pelo povo judeu, porque eles eram judeus que trabalhavam a serviço do Império Romano, e assim cobravam impostos. Foi o que nós vimos no livro de Mateus, quando Jesus dá uma dica, falando, olha, se o irmão te ferir, converse com ele. Se ele pecar contra você, chame ele de canto, conversa com ele. Se ele não ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas, se não, leve à igreja. E se ele não der ouvidos, considere ele um gentil e um publicano. Então Mateus era um publicano, né? E depois desse chamado de Jesus, ele deixa tudo e o segue. Que coisa linda, né? E às vezes a gente fica pensando, Senhor, mas se eu te seguir, eu vou ter que deixar tudo? Tudo o quê, meus irmãos? Na verdade, nós estamos deixando nada para ganhar o tudo. Aleluia! E os fariseus, por conta do chamado de Mateus, que era um publicano, criticavam muito Jesus por isso, né? Aliás, Jesus dá uma resposta para eles. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. No mesmo capítulo 5 de Lucas, nós vemos a questão do jejum, a partir do versículo 33. Os fariseus da época, que era uma ramificação, uma seita religiosa da época, questiona a Jesus sobre o jejum, porque eles observam que os discípulos não estavam fazendo jejum. Ainda eles fazem uma crítica ali no versículo 33. Disseram-lhe então eles, por que jejua os discípulos de João? Esse era João Batista. João Batista tinha os seus discípulos, né? Jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus. Aí eles falando, os nossos discipulados fazem jejum e longas orações, tempo de oração, mas os teus comem e bebem. E aí a gente entra na palavra de hoje, que é onde Jesus diz para eles, pode vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus estava querendo dizer, olha, eles estão recebendo a novidade do Evangelho. Eles estão recebendo a novidade, ou seja, Cristo Jesus com eles. Ou seja, naquele momento não havia necessidade alguma daqueles discípulos jejuarem, porque o próprio Cristo, a palavra encarnada, estava com eles. O que nós precisamos entender do versículo que nós vamos meditar, que é o versículo 37, que ele fala do odre e de vinho, é que o que Jesus estava trazendo para aquele povo, simbolizado em um vinho novo, era algo muito superior, era algo muito grandioso, a qual eles, sendo um odre velho, não conseguiam compreender. Por isso, meus irmãos, o Evangelho é tido como uma boa nova, uma boa notícia, e muitas pessoas não entendem, porque ainda estão em uma mentalidade de odre velho. E é fato. E ainda ele usa como figura de linguagem um remendo novo no pano velho. Não tem como você remediar certas coisas. Por isso que o convite de Cristo para as nossas vidas é nascer de novo. É ter uma mente renovada, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Jesus estava querendo dizer, eles estão em um período de renovação, eles estão provando do melhor vinho, vocês não vão entender mesmo, vocês não vão compreender. E não sei se os irmãos sabem, o odre, ele era feito de pele de animal. O odre nada mais era do que uma garrafa, vamos dizer assim, hoje nos nossos dias podemos dizer que era um squeeze, né? Para ser um pouco mais chique, era uma squeeze ou um cantil. E era feito de pele de animal e era costurado.
Quando o odre ficava muito tempo sendo utilizado, ele ressecava. Ele ressecando, um couro ressecado, ele abria algumas ranhuras. E eles colocavam vinho. O vinho, por conta das mudanças de temperatura, frio, calor, calor, frio, e aliás o odre era para levar em viagens, o vinho. O que acontecia com o vinho? O vinho começava a fermentar dentro do odre, mas o odre já estava velho, já estava ressecado. O que acontecia com o odre? O odre estourava. A esse odre que Jesus está comparando aqueles fariseus a um odre ressecado, a um odre que não se deixa renovar, a um odre que não se deixa encher-se pelo Espírito Santo, a um odre que só reclama, a um odre que não entende que o nosso Deus é um Deus de novidade. É um Deus que faz nova todas as coisas e que a todo momento Deus está realizando coisas novas, e cabe a nós estarmos abertos a essa nova notícia, cabe a nós estarmos abertos para o novo de Deus. Não adianta, meu irmão, colocar remendo novo no tecido velho. A mudança que o Senhor quer de mim, quer de você, quer de nós, é uma mudança interior. Não adianta por fora estarmos bonitos, mas por dentro ressecados. Não adianta, é como vai dizer a palavra, seremos então como túmulos caiados, bonitos, ornados, monumentais por fora, mas por dentro estamos podres, estamos fedendo. E o que o Senhor quer para a nossa vida é algo novo que o judaísmo da época não entendia, algo novo que as práticas, as estruturas antigas daquela época não suportavam. Essa era a novidade do reino de Deus, um Espírito Santo que viria sobre nós, que nos dariam dons, que nos dariam carismas, que nos dariam frutos, para que a sua igreja conseguisse se instaurar, para que a sua igreja conseguisse permanecer. E é esse vinho novo que ele tem a derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, que diante da novidade do Senhor, nós não venhamos negligenciar, mas venhamos apresentar a Ele tudo que é velho, tudo que é antiquado. E note que eu não estou falando tudo que é idoso, tudo que foi vencido pelo tempo, não, porque velho é algo que não se usa mais. Idoso é uma pessoa, velho são coisas que nós não utilizamos mais. Ou seja, Deus tem algo novo para a nossa vida. Aleluia! Aleluia! E quais são os pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, nós precisamos estar abertos para o novo de Deus. Nós precisamos. Deus sempre, como eu disse, está fazendo algo novo. Porém, nós precisamos estar abertos para essa mudança. O noivo estava com eles. O livro de João inicia com uma festa. Jesus nas bodas de Caná. E muitas vezes acontece isso. O noivo está dentro da casa, mas nós não o notamos. E só damos conta que ele está na festa quando nos falta alguma coisa. E aí nós sabemos aonde podemos ir, que ele tem vinho novo para a nossa vida. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Eu estou no meio de vós. O reino de Deus já está acontecendo. Foi o que Jesus disse para os discípulos de João, quando foram questionar, é você mesmo Messias? E Jesus disse, vejam os sinais, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, o reino já está acontecendo. Meus irmãos, o Senhor está fazendo coisas novas em nosso meio. Agora, nós precisamos estar dispostos, meus irmãos, a abandonar as velhas práticas, os velhos hábitos. Como disse Paulo em Romanos 12:2, os velhos pensamentos que nos impede de abraçar este novo de Deus. Outra coisa importante, você é um odre, então você precisa ser renovado interior. Assim como os odres, meus irmãos, precisavam ser renovados para conter o vinho novo, porque tamanha é a graça, tamanha é a potência desse Espírito, que aliás, o Espírito Santo no grego é ligado à palavra dínamos, que significa potência, explosão, força. Nós também, meus irmãos, precisamos ser renovados pelo Espírito para viver a plenitude do reino. Então peça, Espírito Santo de Deus, renove o meu pensar, renove minha forma de enxergar o outro. Espírito Santo, renove o meu jeito de ser cristão, me ajude, Espírito Santo. Nós temos um amigo, nós temos um paracleto, aquele que nos acompanha em dores, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Vamos acolher este vinho novo. Outro ponto, flexibilidade espiritual. Mateus, meus irmãos, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é Mateus capítulo 4, que é a tentação de Jesus. O versículo 1 diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, parece que nesse versículo acontece uma série de coisas que, ao nosso ver, elas não combinam. Né? Como pode o próprio Espírito Santo de Deus conduzir Jesus, que é filho de Deus, para ser tentado pelo diabo? Mas tem um detalhe aqui importante: o Espírito Santo conduziu Jesus. E aí fica o pensamento: como nós precisamos ser leves, desapegados, ao ponto desse Espírito Santo nos conduzir para onde Ele bem quer. Que essa seja a nossa oração, uma flexibilidade, uma leveza na presença do Senhor, de dizer: Espírito Santo, me conduza, Espírito Santo, seja meu advogado, tome as minhas palavras, tome as minhas ações. Isso é flexibilidade espiritual. O vinho novo representa a mensagem do Evangelho e o poder do Espírito Santo. Não podemos limitá-lo com tradições ou preconceitos que não se adaptam à sua obra. Meu irmão, não vamos impedir, não entristeçais o Espírito Santo, é que Paulo diz. Não coloque barreira no agir de Deus, não coloque barreira no novo de Deus na tua vida. E o último ponto, quarto ponto, a importância da novidade contínua. Veja que Jesus encerra dizendo que muitos preferem o vinho velho. Sabe por quê? Porque o paladar já está acostumado. Todo estado de novidade é difícil para a gente se adaptar. Aliás, o nosso corpo, a nossa mente, ela é programada, conduzida desta forma. Por isso que é difícil você iniciar algo novo, porque o corpo diz: ué, você nunca fez isso? Por que você está fazendo isso? Então você tem que ensinar o seu cérebro, ensinar a tua mente, o teu corpo. É igual começar a aprender um instrumento, né? Os cientistas dizem que nós precisamos repetir as atividades durante 3 meses para que elas se tornem um hábito. Ou seja, para que sua mente entenda que aquilo é necessário e ela aprenda a fazer. Então, até acostumar o paladar, o vinho novo pode ser o melhor vinho que for. Ele é amargo no paladar. Por isso nós precisamos sempre ter uma novidade. Porque o Senhor está apresentando a novidade para eles, mas eles continuam querendo olhar para o velho. E na boca de quem não tem paladar do novo, o velho é saboroso. E o novo é amargo, é fel. Por isso Jesus encerra dizendo, meus irmãos, que muitos preferem um vinho velho, porque estão acostumados a ele. Meu irmão, cuidado. Cuidado com esse pensamento de: mas foi sempre assim. Mas vai mudar na igreja. Gente, eu acho isso muito louco, né? Eu falo isso com os irmãos de congregação, eu acho isso muito louco. A gente vai no culto, levanta os braços e fala: Senhor, eu quero viver, meu Deus, algo novo. Mas quando o Senhor te coloca no estado de novidade, porque estado de novidade não é acrescentar. Às vezes a gente fala: Senhor, eu quero viver algo novo, mas não larga o que é velho. Senhor, eu quero viver algo novo, quero um relacionamento novo, mas não apaga os contatinhos do celular. Eita glória! Quer viver algo novo, mas não apaga o velho, não deixa o velho. E para vir coisas novas, você tem que abrir mão do velho. Final de ano tá chegando aí. Meu irmão, abre esse guarda-roupa, 2 coisas aí, meu irmão. E eu tô pregando para mim mesmo, viu? Tô pregando para mim mesmo. Abre esse guarda-roupa, 2 coisas para vir coisas novas. Cuidado com essa coisa de: irmã, mas você vai mudar? Porque foi sempre assim. Porque na igreja que eu vim, porque na congregação... Eita Deus! Tá cheio de mulher de Ló que fica para trás. Se você tá olhando para trás, o teu lugar é ficar para trás mesmo. É ficar no passado. É ser uma estátua, uma coluna de tempo que não se move, não evolui. Então cuidado com essa coisa dos teus lábios. Você me dizer: mas era assim. Um saudosismo que não vai nos levar a nada, porque já está acostumado com o vinho. Lembra do povo do Egito? Por 2 vezes reclamou que não tinha água. O povo do Egito, quando chega diante do Mar Vermelho, começa a reclamar de Moisés. Aliás, começa a reclamar para Moisés:
E eles não entenderam que quando eles reclamavam para Moisés, eles estavam reclamando do próprio Deus, porque foi o próprio Deus que os tirou de um estado de escravidão. E no entanto eles diziam, era melhor nós voltarmos para o Egito para morrer lá, porque lá nós tínhamos cebola. É o paladar acostumado, é a mente acostumada, porque muitas vezes, meus irmãos, você sai do Egito, mas o Egito não sai de você. Muitas vezes você sai da prisão, 4 paredes, mas a sua mente continua cativa. E era isso que Deus estava fazendo com aquele povo, libertando aquele povo, tirando aquele povo, mudando o paladar daquele povo, mudando o gosto daquele povo. Tirando eles de um lugar que comiam cebolas para um lugar que emanava leite e mel. Eita glória, alegria, que aleluia, hein? Que bênção. E por isso, meus irmãos, nós não podemos mais nos acostumar com esse paladar. Jesus encerra, torna a dizer, dizendo que muitos preferem o vinho velho. Será que você está preferindo o vinho velho, meu irmão? Ah, minha vida não muda. Claro, Deus te coloca em situações novas, você insiste em olhar para trás. Tudo aquilo que você orou, clamou, hoje você insiste em olhar para trás. Por isso, meus irmãos, não podemos nos acostumar mais com esse vinho velho, né? Torna a dizer, Jesus encerra dizendo que muitos preferem o vinho velho porque estão acostumados a ele, indicando nossa tendência a resistir às mudanças. Lembra que eu falei do nosso corpo? Nós resistimos a mudanças. Mudar não é fácil não. Jogar as redes para as águas mais profundas não é fácil não. Colocar o pé na água para viver milagre não é fácil não. Mas é maravilhoso. Mas o chamado aqui, meus irmãos, é para confiar que o novo de Deus é sempre o melhor, mesmo quando desafia o que estamos acostumados. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem novidade para a sua vida. O Senhor tem novidade para a tua casa. Abrace a esse Deus. Grandes coisas Ele está fazendo e continuará a fazer. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, graças nós te damos, Senhor, pela novidade. Obrigado, Senhor Deus, porque os nossos ouvidos estavam tapados. Como diz, ó Deus, a tua palavra. Obrigado por romper a nossa surdez, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar sempre um caminho. Quando estávamos perdidos, o Senhor inaugurou um caminho, um novo caminho. Deus, diz a tua palavra que até os nécios, Senhor, os nécios não iriam errar o caminho. Como este caminho é claro, um caminho de novidade. Pai, nos ajude, Deus, a reconhecer as novidades que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tira de nós todo o saudosismo. Tira de nós toda a saudade, Senhor, do que passou. Nos ajude, Senhor, a viver um novo. Espírito Santo de Deus, que sejamos odres novos em tuas mãos. Nós não queremos mais uma vida de remendo. Nós queremos uma vida nova. Nós queremos uma vida para nascer de novo contigo. Na carne, no espírito, na água, na decisão, na fé. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meu querido, não me esqueça, Deus tem coisas novas para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. Tome posse, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã.